Aos amados irmãos, inscritos e não inscritos no canal, também aqueles que me acompanham a pregação no Instagram, TikTok, Kawaii, sejam muito bem-vindos a mais uma pregação, um tema excelente, um tema que muitas pessoas têm muita dúvida, e vamos agora mostrar para você como será a nova terra e o novo céu. Como será? Nós vamos pegar versículos do Antigo Testamento que mostram algumas características, vamos pegar também do Novo Testamento e vamos aprender juntos a verdade de Deus. O que o Antigo Testamento fala? Isaías 65:17 diz assim: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, versículo 18 e 19. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o meu povo, ou para o seu povo, o gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65:20 é um dos versículos que mais gera dúvidas nesse contexto. Vamos ler. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém um pecador de 100 anos será amaldiçoado. Deus aqui em Isaías, ele faz um paralelo. Nesse exemplo, ele está pegando como será a Nova Jerusalém, que vamos estudar no Novo Testamento em Apocalipse, mas aqui ele está comparando a Nova Jerusalém com Israel atual, o atual que eu falo da época de Isaías. Não haverá mais uma criança de poucos dias. Toda criança tem poucos dias. Recém-nascido, né? Nem velho que não cumpra os seus dias. O velho tem que cumprir, ele vai morrer. Uma hora ele morre. Porque o menino morrerá de 100 anos. Ué, uma criança não vive 100 anos. Vamos colocar a lógica comum. E ele termina, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O que Deus está dizendo? Que naquela época em Isaías, a cidade de Israel era uma cidade que era próspera, mas tinha seus problemas sociais. Então Deus está fazendo um paralelo. Tudo que eu criar, o meu povo vai ter alegria, o meu povo ele vai ter paz, não vai lembrar das coisas passadas, não vai lembrar de coisas ruins, e esse estado de Israel não vai mais existir. É muito interessante. Isaías 65, 21 e 22. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. O povo ele vai viver eternamente. A árvore é muito grande. Tem árvore que dizem que tem árvores há mais de 300 anos. Então, primeiro ele fala como está Israel, agora ele diz, olha, lembra aquilo que vocês passavam? Não vai mais ter. Eu não vou poder plantar para o vizinho, o vizinho não vai plantar para mim, cada um vai viver daquilo que está fazendo. E vamos viver muito, e vamos ter a alegria do qual nunca tivemos, né? Porque essa terra, nós temos alegria e tristeza, lá não vai ter isso. Isaías 65, 23 e 24. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque sua posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que, antes que clame, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O que ele está dizendo? Que vocês não vão ter mais preocupação com criança pequena, de deixar de dormir, ter que trocar fralda. Não, não vai ter mais isso. É por isso que a Bíblia coloca o termo perturbação. A pessoa às vezes fica assim. Imagina uma pessoa que tem trigêmeos, quadrigêmeos, ela fica totalmente alterada. Né? Uma pessoa comum fica alterada. É muito difícil mesmo. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Gênesis deixa bem claro isso. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O que ele está dizendo? Que quando o novo céu, nova terra, todos os animais serão herbívoros. Lembra lá em Gênesis, quando fizemos o estudo da criação? Né? Que lá diz que Deus criou as frutas e as sementes para mantimento, é igualzinho. Não vai ter mais animal carnívoro lá. Não vai mais existir. E uma coisa importante aqui, antes de continuarmos. Você que escutar alguém falando que para ser salvo tem que ser vegetariano, tem que ser vegano, não escute essa pessoa. Ah, para ser mais usado por Deus tem que ser vegano, não pode comer carne. Isso é mentira.
A Bíblia em Deus, Levítico 11, ela fala dos animais que podemos comer e que não podemos comer. Essa ideia de ser mais usado por Deus, isso veio do budismo, do Hare Krishna, né? E dentre outras religiões que não são a Bíblia. Isaías 66, 22, 23. Olha o que diz. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova a outra, e desde um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O que está dizendo? Que no céu nós vamos guardar o sábado e a festa da lua nova. Só que eu já vi alguns vídeos de alguns pregadores sinceros com Deus, são muito sinceros, alguns eu sigo, eu vejo alguns vídeos, e eles falam que o sábado não é para ser guardado, porque esse versículo diz que é de semana a semana. Na verdade, aqui tem um erro de tradução. O original diz assim: e será que a cada lua nova e a cada sábado virá toda a carne adorar em mim perante o Senhor. Tem um erro de tradução, tá bom? Então, antes de você fazer seu vídeo, você sendo sincero, eu acompanho muitas pessoas, acho muito interessante muitos pontos. Leia com cuidado certos versículos, tá bom? Só para ajudar os irmãos que assistem o canal. Agora veremos como Jesus explica um pouco desse contexto. Mateus 22, 30 diz assim: porque na ressurreição nem casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Por quê? Lá seremos no novo céu e nova terra como irmãos. Não vamos precisar multiplicar-vos, porque terá um grande número de salvos, assim como também, infelizmente, terá um grande número de perdidos. Mateus 22, versículo 31 e 32 nos dá uma dica importante. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O que Jesus está dizendo? Que Abraão, Isaque e Jacó estão salvos. Jesus está falando aqui da vida eterna. Entenda isso. Deus, ele é o Deus dos vivos. Porque os que morreram não acreditavam nele. Aqueles que morreram não estavam obedecendo a ele. Não demonstraram seu amor para o Deus único. Não tinham temor. É isso que acontece, né? Agora veremos o que o Novo Testamento nos ensina. Apocalipse 21, de 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quer dizer que Deus fez tudo de novo. Não existe mar, não está dizendo que não existe água. O mar em si não existe, tá? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O outro ponto interessante também, que o mar significa muitos povos, né? Muitos povos. Lá só vai ter um só povo, o povo de Deus. E Jerusalém vai estar adornada, ela vai estar, como é que eu posso dizer, enfeitada para receber os salvos. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós vamos ver o Pai lá, novo céu, nova terra, veremos o Pai, tá bom? O Deus verdadeiro. Coisa magnífica. Vocês não sabem o quanto eu espero que para ver Deus. Eu sonho. Apocalipse 21, 4 a 6. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Perceba que Deus fala também em Isaías isso, né? Por isso que temos que estudar o Velho e o Novo, para compreender melhor as profecias. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, se tudo que Deus nos dá é de graça, no sentido de salvação, nós também devemos pregar de graça aos irmãos, né? Aqui no meu canal você nunca vai ver eu pedindo nada, cobrando nada, nem like eu peço, porque é dado de graça. Você tem o livre e espontânea vontade, o livre arbítrio de comentar, de curtir, de compartilhar. Você é livre, porque é de graça. É assim que tem que ser a palavra do Evangelho. Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que coisa maravilhosa. Mas nós vamos vencer o quê? Apocalipse 21, versículo 8 vai dizer agora: timidez,
incredulidade, abominação, homicídio, prostituição, feitiço, idolatria, mentira. E infelizmente, muitas dessas coisas estão dentro dos lares cristãos, das famílias cristãs. E as pessoas ainda são arrogantes de se acharem salvos. Isso é uma coisa muito séria. Que não vou entrar em detalhe aqui, mas isso é uma coisa muito séria. Nós temos que pedir para Deus nos dar seu espírito para que nós possamos vencer isso aqui. Eu não tenho força para vencer, você não tem. É Deus que nos dá. Se na nossa vida uma, uma dessas tiver, nós podemos perder a salvação. Nós temos que tomar muito cuidado. Idolatria, o que mais tem no meu evangelho é que idolatria é abominação. E prostituição. Infelizmente. Vê os escândalos que acontecem na televisão? Apocalipse 21, 22 a 24. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Perceba que aqui a Bíblia separa. É o Senhor Deus Todo-Poderoso e Cristo. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. Mais uma vez. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandecerá, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Mais uma vez, uma hierarquia no céu. Deus dá tudo e Jesus ele resplandece. Jesus é tipo um espelho. Aqui não está dizendo que Jesus tem luz própria, aqui está dizendo que ele resplandece a glória do Pai. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E uma coisa importante, Jesus é um ser divino, ele é o Filho de Deus, mas ele não pode ser chamado de Deus, porque a Bíblia mesmo demonstra que tudo que ele tem o Pai dá. Apocalipse 21, versículo 25 a 27. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não haverá noite, não vai ter ladrão, não vai ter homicida. E ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela alguma coisa que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui é importante. Agora a Bíblia nos dá uma outra característica de quem vai estar no céu. Aquele que não esteja contaminado. A contaminação na Bíblia é a mentira. O que é mentira? O falso evangelho, a falsa doutrina e quem comete abominação. Aí você fala, a abominação é só o ato homoafetivo? Não. A abominação é você comer alimentos imundos. Está escrito na Bíblia, você comete abominação e imundícia. Está lá escrito em Levítico 11. Você é dono de uma empresa e você tem duas balanças, dois cardápios. E muito pessoas que fazem intriga entre os irmãos. Né? Isso é uma coisa muito grave. Apocalipse 22, de 1 a 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então nós percebemos que no céu também haverá um calendário de 12 meses. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Então, mais uma vez, a Bíblia diz que só existem dois: Deus e o Cordeiro. Não é uma trindade, não são três deuses. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo, que o Pai assim o ensinou a fazer como ele deu a seu filho. Isso é um tema de outra pregação. Apocalipse 22, 4 a 6. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E quem vai iluminar? Deus, o Pai. Filho vai resplandecer a luz. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. E Apocalipse 22, 14 e 15 dizem assim: Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, quando você guarda a lei de Deus, você vive o que Deus deseja e não faz o que Deus não gosta. O versículo 15 mostra tudo aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus, incluindo o sábado está dentro do mandamento, a guarda do sábado. Mas ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que se prostituem, homicida, idólatra e qualquer outro que comete e ama mentira.
Quem que comete uma mentira? Não somente o falar a mentira, mas as falsas doutrinas. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, você não faz nada disso. Aí vem pessoas sinceras, às vezes não tem boa instrução, o mandamento de Deus foi abolido. E aqui está mandando guardar. Meus irmãos, que Deus abençoe, que possamos ter compreendido sobre mais novos céus, nova terra. Um ósculo santo a todos.